Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à transmissão do Núcleo Brasil da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP. Você está participando do segundo ciclo de transmissão RELEP e Diálogos. Hoje chegamos à marca da sexta transmissão. Lembrando que você pode acessar as outras transmissões em nossa página do Facebook. Curta nossa página e compartilhe com os seus amigos nossas redes sociais, inclusive essa transmissão. Compartilhe, curta, para que realmente nós possamos chegar a maior quantidade de pessoas possível. Bom, além disso, acesse também o nosso site, está na tela, nosso site relep.org.br. Lá você irá encontrar farto material sobre os pentecostalismos, a produção dos pesquisadores, documentos antigos, principalmente das Assembleias de Deus, enfim, é um site que traz uma riqueza incrível para a pesquisa. Portanto, entre no nosso site relep.org.br. Bom, hoje eu não vou falar da RELEP, porque temos a honra de contar com a presença do Dr. Davi Meschiati, um dos iniciadores da RELEP no Brasil. Ninguém melhor do que ele para falar a respeito da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais Núcleo Brasil. Portanto, ele terá aí alguns minutos para falar, para dar um testemunho a respeito de como iniciou a RELEP na América Latina e no Brasil. Bom, dito isso, estamos aqui com o Davi Meschiati. Davi Meschiati, seja bem-vindo. Estamos aqui com o Davi Meschiati, que é doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Ele defendeu a tese, em 2013, O Agir de Deus nos Andes, Diálogo e Missão com os Quechuas. Davi, seja bem-vindo. Eu acho que as informações estão corretas. É isso, Davi? Dá um oi aí para o pessoal. Sim, tá certo. Só o quechuas fica mais a fonética que fica melhor. Mas Desculpa ótimo. Desculpa a minha simplicidade. Muito obrigado por essa abertura, Valdinei Gandra, e também por mencionar a história da RELEP. Nós temos muito orgulho dessa história. Eu acho que várias pessoas contribuíram para isso. Em 1998, eram 4 estudantes de seminários teológicos na América Latina que, por alguma razão, se encontraram a partir de alguns eventos e decidiram que sentiam falta de tanto material com uma abordagem específica da perspectiva pentecostal, também de professores que tomassem isso como uma identidade, como um lugar de fala, né? E, embora fossem pentecostais, e várias igrejas enviavam os seus quadros para se formarem em seminários que seriam reconhecidos, né, tanto pelos ministérios de educação de cada país, mas também instituições que, embora fossem cursos livres, como tem várias na América Latina, mas que tinham um reconhecido conteúdo teológico. Mas essas pessoas, à medida que entravam nessas instituições, iam se acomodando, né, e não encontrava ali uma perspectiva pentecostal. E esses 4 pioneiros, o Daniel Chiquete, a Yara Monteiro, que é brasileira, o Daniel Chiquete é mexicano, nós tivemos também o Luiz Orellana, depois o Bernardo Campos, do Peru, e foram se juntando e começaram, olha, por que a gente não começa uma rede e tenta articular em cada país um grupo para fomentar bibliografia, né, material, publicação, novos estudantes, pesquisadores e também professores que possam incluir nas estruturas dos cursos, que possam, nas suas ementas, despertar, nem que seja com uma frase ali,
alguma coisa para discutir a perspectiva pentecostal, e a rede foi ganhando força. Em 2000, eu entrei na rede em 2010, né? E em 2012 a gente conseguiu fundar, junto com o Gideon Alencar, Marina e tantos outros colegas, o Núcleo Brasil da rede, que agora está hospedado, digamos assim, foi acolhido na Faculdade Unida de Vitória como um grupo de pesquisa registrado no CNPq. Então, a rede latino-americana de estudos pentecostais, a RELEP, no caso brasileiro, ela é um grupo de pesquisa registrado, e a gente, a partir daqui, tenta reunir, né, outros professores, pesquisadores que estão nos seus mestrados, doutorados, e também os sênior, para que possam se posicionar para aqueles que são pentecostais a partir de dentro da sua fé. E aqueles que não são, que possam trabalhar esse referencial e essa contribuição. Eu acho que seria mais ou menos isso. A gente tem conseguido, como grupo, publicar algumas obras, né? Você tem participado de várias delas, então é uma alegria a gente estar dividindo esse espaço, e tantos outros colegas, e é muito bom ver que nós temos novas ideias. A RELEP não é uma instância religiosa, digamos assim, não é um ambiente confessional, não é um ambiente religioso, é um ambiente acadêmico, e, portanto, então, ela está aberta para qualquer abordagem teórica, acadêmica. A gente não tem nenhum tipo de cerceamento sobre isso, não impede ninguém de seguir nenhum rumo, nenhuma não pesquisa. Pede folha corrida, né? Exato. O que a gente faz bom, aí a partir da minha confessionalidade, a partir da minha ligação religiosa, dos meus interesses, eu posso seguir determinada linha ou não. Então, é importante que as pessoas também levem isso em consideração, porque às vezes a pessoa espera que num ambiente acadêmico vá acontecer, por exemplo, um estudo bíblico. Por mais que tenha algum pastor ali, naquele momento ele está desempenhando o papel de pesquisador e tem que citar as fontes, discutir, criticar. Tem todo um ritual do mundo da academia que deve ser observado, e na medida do possível, se os pesquisadores, especialmente aqueles que são pentecostais, conseguirem traduzir essa linguagem acadêmica para o mundo das igrejas, também estarão prestando um grande serviço. Faz parte da missão da academia, da universidade, se comunicar com a sociedade. Afinal de contas, a gente não produz pesquisa para nós mesmos. A pesquisa, ela está pensando no público, está pensando na sociedade. Muito bom, poxa, isso. Que bom ouvir o doutor Davi Meschiati, um dos iniciadores do Núcleo Brasil da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, trazendo, então, esclarecimentos a respeito do propósito, do objetivo da rede aqui no Brasil. Bom, também estamos aqui com o Fernando Albano. Fernando Albano, que é doutor em Teologia pela Escola Superior de Teologia, né, de São Leopoldo, a Faculdade Zeste, lá do Rio Grande do Sul. O professor Fernando Albano defendeu a sua tese em 2017 com o título Espírito no Mundo, Pneumatologia Pentecostal, diálogo com Paul Tillich. Isso é coisa de teólogo de nível alto, né? Não é mesmo, Davi? O professor Fernando Albano, legal. Meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Quiser dar um alô aí para o pessoal aí, fica à vontade. Obrigado, professor Gandra, nosso colega de trabalho, nosso amigo, quem muito estimamos e respeitamos. É um prazer estar aqui, participando desse momento de conversa da RELEP e dividindo o espaço também com o grande Davi Meschiati, nosso amigo, nosso colega também. Um dos 1,96 m, né? Grande em muitos sentidos. Que não falta. E ele é o idealizador, um dos grandes idealizadores da RELEP, e é outro colega que estimamos, respeitamos muito também pela sua capacidade de diálogo, por sua capacidade de, como ele falou, acolher as diferentes perspectivas e aproximar a academia desse universo tão rico, tão plural, tão multifacetado, que é o universo pentecostal. Então, eu louvo a Deus pela vida dele e pela vida de vocês. Obrigado, professor Fernando Albano. Bom,
segue a mesma metodologia, 20 minutos de fala de cada um, e depois, então, nós abrimos para perguntas e respostas. Iniciamos, então, com o doutor Davi Meschiati, trabalhando a temática Teologia do Espírito Santo. Lembrando que você pode fazer as suas perguntas, apresentar as suas indagações aqui nos comentários. Eu peço também que você compartilhe na sua rede social essa transmissão para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Faça isso, porque certamente essa transmissão será um sucesso, porque contará com a sua ajuda. Bom, é isso, Davi Meschiati. A palavra está contigo. Fica à vontade, meu querido. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando de quando a RELEP se sedimentou no Brasil a partir de 2012, as peças fundamentais ali foram o Gideon Alencar, a Valéria Cristina Vilhena, são doutores que vêm de uma longa jornada, também já tinham participado de vários eventos da RELEP Continental, então é muito importante citar esses nomes e a gente está junto, inclusive nas transmissões que aconteceram em maio e junho, e também nas transmissões de julho, esses colegas e tantos outros estarão novamente com a gente. Maravilha. Eu começo fazendo um contraponto à afirmação de que, teologicamente, o pentecostalismo se resumiria à doutrina do Espírito Santo. É comum pentecostais serem convidados para falarem somente sobre o Espírito Santo, como se a teologia pentecostal não tivesse contribuições em outras áreas. Por conta disso, não se espera teologia do movimento, apenas fervor religioso ou algumas ideias exóticas e um tanto modernas para animarem a igreja e, por seu ineditismo, portanto, passível de alguns exageros e, por isso, deveria ser tutoriada pelos outros grupos mais experientes. Quanto às abordagens de fora, considerando aqueles que não pertencem às fileiras pentecostais, aquelas que são positivas consideram o pentecostalismo apenas um tipo de avivamento local, algo particular, marginal, ali nos bordes, ele não faz parte do métier, da experiência cristã como majoritário. Isso são os positivos. As negativas tendem a ver o pentecostalismo como algo a ser combatido, algo perigoso. Tá? Então, não é raro a gente ouvir coisas do tipo a igreja está se pentecostalizando, e com isso querem dizer que tem teologia da prosperidade, tem exageros, tem invencionices, sempre num tom pejorativo, né? Como se o economicismo não fosse uma praga do nosso tempo que afeta a todos nós, e não só um grupo. Bom, é mais fácil declarar o outro como problema do que resolver os próprios problemas. Historiadores do movimento pentecostal, ao contrário dessa perspectiva, como o Donald Dayton e tantos outros historiadores, afirmam que o pentecostalismo seria mais cristológico do que pneumatológico, citando, por exemplo, o que se convencionou chamar de quadrilátero do evangelho pleno, ou simplesmente o evangelho pleno, que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus breve voltará. Isto é, do início ao fim, Jesus. Não tem um movimento que seria mais cristocêntrico nesse aspecto do que a ênfase pentecostal. Temos aqui uma circularidade, e aqui vem a novidade do pentecostalismo, uma circularidade entre uma cristologia pneumatológica e uma pneumatologia cristológica. Tem uma coisa importante que a gente vai voltar a tocar nesse ponto. No entanto, em alguns casos, agora considerando os de dentro, os pentecostais, especialmente aqueles que tiveram contato com a teologia, seja nos cursos reconhecidos pelo MEC ou nos cursos livres, a ênfase em uma pneumatologia cristológica tem sido uma armadilha para essas pessoas, ao não equilibrarem a necessária circularidade com uma cristologia pneumática ou pneumatológica. Em seu zelo por harmonizar a perspectiva pentecostal com a tradição maior,
acabaram ficando demasiadamente parecidos com os outros grupos, sejam os católicos ou os protestantes, colocando em risco a sua identidade e a sua contribuição. Isto é, na ânsia por serem aceitos pelos demais grupos, a tendência é ceder ao invés de afirmar o seu lugar próprio. É comum ouvir de alguns que sequer necessitamos do adjetivo teologia pentecostal ou hermenêutica pentecostal ou qualquer um outro adjetivo. Por quê? Porque seríamos todos cristãos e a teologia seria uma só. Bah, a gente sabe o quanto de ingênuo tem nessa afirmação. Não percebem que identidades distintas não enfraquecem o cristianismo. Ao contrário, fortalecem e o tornam mais presente em cada contexto e de forma relevante. Assim, pensar a teologia pentecostal como um simples adendo à teologia é uma forma de negar o seu lugar. Dito isto, passo a falar sobre o tema específico dessa tarde, que é a teologia pentecostal ou a teologia do Espírito numa perspectiva pentecostal. Nos pontos em que a pneumatologia pentecostal se assemelha às outras tradições, especialmente ao Ocidente, a gente não vai tocar, não vai mencionar, porque está entendido aí. Interessa-nos, de fato, aqueles pontos que seriam especificidades do pentecostalismo. Sendo que o movimento é heterogêneo e, portanto, existem ênfases variadas. Buscaremos apresentar aquelas questões que permitam inferências mais gerais. Destacaria aqui 5 pontos ou 5 características mais amplas sobre uma pneumatologia pentecostal e depois a gente vai comentar um pouco mais aprofundadamente a característica, digamos, específica da teologia pentecostal. A primeira característica de uma pneumatologia pentecostal que consideramos diferenciada em relação às outras pneumatologias. Em primeiro lugar, o valor da experiência de Deus a partir do Pentecostes, à luz do Pentecostes. Então, é uma busca pela ação divina direta, portanto, sem mediação, um alto nível do que a gente poderia chamar na teologia, uma mística, aquilo que pode ser apresentado no cotidiano e não só extraordinário, gerando um estado permanente de êxtase. Então, à luz do Pentecostes, você tem um estilo de vida que replica aquela mentalidade. O Pentecostes é visto como uma festa comunitária, sim, mas também defende um Pentecostes pessoal, uma experiência com esse Pentecostes, que se repete na vida, que se celebra publicamente. Gera um princípio ativador de estilo de vida que a gente pode chamar de pentecostalidade. Viver sob a influência direta dos tempos apostólicos cria uma nostalgia santa e inspiradora a partir daqueles que foram os nossos pais na fé. Segundo ponto, uma pneumatologia pentecostal, ela redescobriu a via do afeto como um canal de conexão com o divino. Stephen Land e James Smith, por exemplo, que são pesquisadores norte-americanos que estudam o pentecostalismo, eles indicam que a teologia e experiência religiosa pentecostal poderiam ser descritas como, abre aspas, epistemologia do afeto, para além de uma racionalidade que imperou no cristianismo ocidental. Não é uma irracionalidade, mas uma nova racionalidade em que há espaço para o sobrenatural, para expressões vivas de amor e da patos, da paixão, da experiência do espírito, conjugando intelecto e vibração das emoções. Terceira característica, Davi, a percepção... Desculpa. Sim. Antes que você entre aí na terceira característica, o pessoal está falando a respeito da sua conexão, que tem falhado o som e a imagem também, está um pouco lenta. De repente, não... acho que não tem o que fazer. De repente eu falo mais lento, então, né? De repente, ou se alguém estiver usando também a internet aí na tua casa, de repente dá uma seguradinha. Enfim, não sei. Eu não saberia. Também não sei. Mas enfim, toca aí então. Mas só que o pessoal está dizendo isso aí, né? De repente eu vou tentar aqui falar mais devagar, porque caso haja uma interrupção ou alguma coisa assim, a gente consiga manter isso aí. Tá, okay, mas tu está aí na terceira característica aí, fica tranquilo. Então, estamos acompanhando. Então,
Uma terceira característica de uma pneumatologia pentecostal é a percepção do Deus conosco. Vou deixar mais claro aqui também. Uma percepção de Deus conosco. E essa percepção talvez seja o coração da teologia pentecostal. Alan Anderson, que pesquisa pentecostalismo já há algumas décadas, ele afirmou que, abre aspas, todas as várias expressões do pentecostalismo têm uma experiência em comum. A ideia de um encontro pessoal com Deus que empodera e capacita as pessoas para o culto, e eu acrescentaria, capacita as pessoas para a vida, né? Como evidências certas de um Deus conosco. E ele continua, a experiência da plenitude do Espírito é o coração da teologia pentecostal e carismática. Bom, para alcançar essa intensidade na relação com Deus, os pentecostais e carismáticos dedicam-se à oração, a asceses, jejuns, uma ativa participação no culto, entre outras expressões. Uma quarta característica, uma espiritualidade holística. Essa pneumatologia, essa experiência com o Espírito gera uma percepção de um mundo mais holística. Nesse encontrar-se com Deus, a experiência do Espírito permeia toda a pessoa, a vida inteira. A grande atração da espiritualidade pentecostal é que ela afirma proporcionar respostas para problemas existenciais no mundo todo. Afirma o mesmo Alan Anderson. Os projetos comunitários amplos e o envolvimento significativo em organizações políticas e cívicas, em sindicatos, representam uma espiritualidade nova e vigorosa que oferece ajuda para problemas humanos. O Alan Anderson não é nem pentecostal. Está percebendo isso na teologia pentecostal. Ele pesquisou muito o pentecostalismo africano, entre outras experiências também aqui na América Latina. E ele continua, muitas pessoas anelam, na verdade, eu queria citar aqui um outro teólogo, que é um teólogo agora pentecostal, que é um chileno, chamado Juan Tancara, Juan Jacobo Tancara, e que tem uma pesquisa muito boa, ele fez um doutorado na Alemanha, e ele disse o seguinte, todas as práticas, tanto as práticas quanto o pensamento pentecostal, eles são inspirados num desejo de ser livre, ou em imaginar um novo mundo possível, né? E a gente pode imaginar que as outras religiões também façam isso, que outros grupos também imaginam isso. Mas no caso do pentecostalismo, seria um mundo sem discriminação, sem exclusão. As pessoas anelam um Pentecostes, aquele do início da pentecostalidade, que seja inclusivo, sensual, corpóreo, da vida, irredutível a uma instituição eclesial, a uma teologia, a um dogma, ou mesmo a uma religião particular. E uma quinta característica dessa teologia do Espírito, numa perspectiva pentecostal, seria a noção da experiência, retomando aquilo mais básico da experiência religiosa, que é o encontro com Deus. A ideia de que uma experiência religiosa deve proporcionar o encontro com Deus. É isso que se busca, no final. A gente não quer ouvir um hino, a gente não quer ouvir um sermão, a gente não quer frequentar um espaço sagrado, a gente quer um encontro com Deus. É isso que o pentecostal na ponta quer. Na verdade, isso que um religioso quer, né? Mas a experiência pentecostal proporciona exatamente isso, o mais básico, o mais profundo de uma experiência religiosa. Para interpenetrar físico e espiritual, pessoal, social. Há uma prioridade para o saber intuitivo, performático, poético, pneumático, estático, em resumo, um saber experiencial. Na força do espírito, a fé vivida torna-se realidade dinâmica, criativa e irradiante. Bom, agora poderíamos falar daquilo que seria o enunciado mais específico da pneumatologia pentecostal, que é a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então, a pergunta que segue é, como os pentecostais entendem ser possível a nova vida no Espírito? Qual é a possibilidade disso? O caminho que eles encontram, que eles pensam, e eu pactuo disso, é a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Esse tema é tão importante que recebe um capítulo especial em todas as teologias sistemáticas pentecostais ou carismáticas. Vamos tomar aqui, por exemplo, uma definição do Antônio Gilberto, que é um dos
dos grandes nomes da Assembleia de Deus do Brasil, e ele diz: o batismo com o Espírito Santo é um revestimento e derramamento de poder do alto, com evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. E aí, eu tomei o cuidado de trazer não só a percepção do religioso, mas também a gente pensar um pouquinho mais teologicamente como poderíamos discutir a teologia do batismo. Em breves linhas, porque não nos alcança o tempo, o batismo do Espírito Santo para os pentecostais não é a imersão no corpo de Cristo, não é regeneração e nem um processo de santificação. Junto com as demais tradições cristãs, os pentecostais afirmam que todo cristão recebe o Espírito vivificador e habitador quando da sua conversão. Não há diferença nisso. Não há cristão no mundo sem o Espírito. Então, não é o cristão pentecostal que tem o Espírito. Não existe cristão no mundo que não tenha a habitação do Espírito. Mas eles diferem ao interpretar a forma como se dá a vinda do Espírito sobre a vida de homens e mulheres que seguem a Cristo, tá? Que é justamente essa doutrina do batismo. É uma experiência definitiva, posterior à salvação, na qual a terceira pessoa da deidade vem sobre o crente para ungí-lo e energizá-lo a favor de um ministério especial. A declaração de fé das Assembleias de Deus afirma o seguinte: trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência inicial do falar em outras línguas. A questão do batismo como um revestimento de poder, uma experiência posterior à salvação, é compartilhada tanto por pentecostais, os ditos pentecostais clássicos, históricos, quanto pelos chamados carismáticos. O que os divide é a insistência dos pentecostais na necessária evidência de falar em outras línguas. Para as correntes clássicas do pentecostalismo, falar em línguas é fundamental. A glossolalia, por exemplo, línguas estáticas, que é diferente da xenolalia ou xenolalia, que são os idiomas conhecidos. A doutrina do Espírito Santo, ou a doutrina do batismo pentecostal, defende o Espírito de Pentecostes é, na realidade, o Espírito para os outros, o Espírito que impele e capacita a igreja para levar as boas novas de Jesus ao mundo perdido e agonizante. É essa perspectiva lucana e missiológica que molda o entendimento pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Bom, apresentado esse terreno, a gente pode tocar alguns temas um pouco mais sensíveis de uma teologia do Espírito Santo. Eu vou trazer aqui uma citação de uma teologia sistemática da CPAD, que foi editada pelo Stanley Orton, e mostra um nível de percepção muito interessante e que, por vezes, é desconsiderado pelos próprios pentecostais. John Wyckoff diz o seguinte: ele faz um comparativo sucinto entre as posições católicas, protestante e pentecostal, a fim de evidenciar a diferença de postura. Está lá na página 431 da obra Teologia Sistemática do Stanley Orton. Os católicos enfatizariam mais o papel da igreja e dos sacramentos, acabando por subordinar, de alguma forma, o Espírito à igreja. Os protestantes, o papel da pregação e da fé, subordinando o Espírito à letra da Bíblia. Os pentecostais, por sua vez, seriam uma reação aos dois. Ao sacramentalismo, que pode se tornar mecânico, e à ortodoxia biblista ou biblicista, que pode se tornar espiritualmente morta. Isso está literalmente no texto da CPAD. Por sinal, muito bom. Reclamam os pentecostais uma experiência vital com o próprio Deus no Espírito Santo. Algumas pessoas que de fato, não alcançaram capacidade cognitiva para entender determinados postulados tropeçam nesse tipo de afirmação. Os dois primeiros, católicos e protestantes, enfatizam a obra do Espírito em conjunto com Cristo, em termos soteriológicos. Então, tanto o protestante tradicional quanto o catolicismo. Caiu? Ô, Davi, caiu. Tivemos um probleminha aí de conexão, mas estamos de volta. Ou de todo mundo? Só um minutinho, deixa... Não, de todo mundo, caiu de todo mundo. Você poderia retomar um pouquinho aí, 1 minuto antes, por favor. Desculpa, caiu. É muito poder. O que aconteceu?
Power, muito power. Isso Começamos é o que dá a fazer quando, críticas. isso é o que dá quando reunimos 2 teólogos pentecostais. Cai a transmissão. Quando a crítica começou a pegar um pouquinho mais, aí a conexão caiu, rapaz. Muito bem. Tá. Depois você me perdoa no meu tempo lá, não vai cortar meu tempo, não. Fica tranquilo, Mas eu já vai estou lá. terminando. Eu estou terminando. Bem, eu estava comentando o fato de que na teologia sistemática, por exemplo, de uma boa qualidade, essa editada pelo Stanley Orton, que está na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, traz uma reflexão madura, muito interessante, que mostra esse comparativo entre posições. Claro, a gente está... todo comparativo é reducionista, porque a intenção é simplificar mesmo, para permitir uma diferenciação. É isso. Na realidade, a coisa é muito mais complexa do que isso. Mas, nesse sentido, tanto os católicos quanto os protestantes tradicionais enfatizam a obra do Espírito em conjunto com o Cristo. Isso está certo, né? Mas eles fazem isso em termos soteriológicos, subordinando o Espírito sempre a uma condição cristológica. O Espírito não tem uma atuação própria, né? Ele se perde sempre numa perspectiva soteriológica. Os textos paulinos ganham notoriedade, né? Onde foi feita uma elaboração maior naquele momento inicial do cristianismo. Os pentecostais, sem negar essa obra do Espírito, acabaram focando, ou descobrindo e despertando e trabalhando mais a relação do Cristo com o Espírito, porque existe a circularidade. Né? O Cristo, o Espírito aponta para o Cristo, com certeza, mas o Cristo também apontou para o Espírito, e essa circularidade nem sempre é devidamente trabalhada. Portanto, os pentecostais redescobriram essa perspectiva do Cristo com o Espírito nas obras próprias do Espírito, especialmente em termos missiológicos e na vida cristã. Os textos lucanos aqui sobressaem. Afirmou Rodman Williams, que publicou uma teologia pentecostal carismática, editora Vida. Ele dizia o seguinte: de fato, esse posterior ato de mediação do Pai por intermédio do Filho é o ato apoteótico do envio do Espírito Santo. Devemos ser muito agradecidos pelo fato, na renovação espiritual contemporânea, de o Espírito estar sendo reconhecido pela sua obra única e distintiva. Isso é fazer justiça na história, né? Esse redescobrimento do Espírito é, por vezes, chamado de centralidade do Espírito, mas não seria o termo correto, ele adverte, né? Mais adequado seria apontar para a retomada de um equilíbrio ou circularidade entre cristologia pneumatológica, pneumatologia cristológica. E é nesse sentido que a pneumatologia pentecostal faz uma importante contribuição. O Espírito aponta para o Cristo, mas o Cristo também aponta para o Espírito. No primeiro, temos o papel do Espírito para a salvação. No segundo, a sua atuação pentecostal, no segmento do Pentecoste. Moltmann também percebeu que o Espírito é o sujeito da palavra, e por isso vai mais longe do que a palavra, tanto quanto for possível a própria realidade sensível. Diz o Moltmann, abre aspas, o Espírito de Deus é mais do que apenas o manifestar-se de sua revelação no homem, e mais do que apenas o fato de a palavra anunciada ser acolhida com fé no coração do homem. Pelo contrário, o Espírito leva as pessoas a um novo início de vida, tornando-as os próprios sujeitos de sua nova vida na comunidade de Cristo. Com isso, as pessoas estão experimentando o Espírito Santo na comunidade, mas, sobretudo, interiormente, como uma experiência religiosa profunda. Caminhando já para as contribuições que a gente poderia pensar dessa teologia, uma observação importante vem do França Miranda, que diz o seguinte: a atuação do Espírito em nós nunca deve ser buscada por si mesma, como uma meta. A meta é sempre o próximo, sendo Deus o próximo por excelência, pois essa ação nos impele para fora de nós mesmos em direção ao outro. E continua, a experiência da ação salvífica do Espírito nada tem de hedonismo espiritual, mas representa apenas o lado experiencial da atitude fundamental cristã, a dimensão mística que é intrínseca à aventura cristã. Temos, assim, a dirigência para harmonizar experiência, mística, Cristo, o Espírito, revelação, vida cristã, isso é a nossa vida em todas as conexões possíveis. Quais são, então, possíveis contribuições dessa teologia para o conjunto de igrejas, tomando isso num sentido de considerações gerais?
O pentecostalismo é um movimento que se caracteriza pela busca de restauração das origens do cristianismo, né, do Novo Testamento, tomando o evento do Pentecostes e a operação apoteótica do Espírito Santo como normativos, como algo que deve se reproduzir, como algo que está possível para todos, né? Tomando a experiência como um lugar de revelação, um lugar onde o Espírito continua se revelando, Deus continua falando, agindo e salvando. Então, a experiência é um lugar onde Deus age, portanto, um lugar teologal, e animando uma circularidade muito importante, que é a comunidade, a palavra e o Espírito, né? Onde as pessoas são sujeitos dessa palavra, eles não são passivos. O Espírito em nós produz um entusiasmo, Deus em nós, né? Entheos, o entusiasmo é em Deus, ou Deus em nós, estamos possuídos de Deus. Então, uma comunidade entusiasmada, cheia do Espírito, dinamizada pelo Espírito, e onde se produz como dínamo, força neles mesmos, lógico que essa comunidade vai triangular a palavra e o Espírito para produzir uma vida, e uma vida de forma dinâmica. O desenvolvimento de uma comunidade carismática informada pelo Pentecostes despertou dons e agentes religiosos os mais diversos, né? Não só o ministério ordenado, não só um clero, mas empoderou os leigos de uma forma geral. Promoveu uma certa democratização dos ministérios e ativação dos dons, ajudou a combater a segregação racial, especialmente no início do movimento, depois a coisa se complicou um pouquinho, dignificou os pobres e marginalizados e melhorou a autoestima das massas. Resultou em uma maior participação dos leigos ao criar estruturas paralelas de poder e de serviço. Ofereceu acesso não mediado a Deus por meio de uma pneumatologia carismática que resultou na valorização da afetividade e da partilha comunitária. O movimento pentecostal pode oferecer à Igreja Mundial mais do que uma mera experiência religiosa ou uma espiritualidade. Também tem doutrina, tem teologia, e várias outras contribuições que pode fazer. A espiritualidade pentecostal pode ser enculturada, né, adaptada, recebida, avaliada de diversas formas por outros grupos cristãos, mantendo a sua identidade, mas também interagindo com ela, como uma expressão de fé, tem elementos dinâmicos e criativos. Destacam-se o lugar da experiência de Deus, a retomada do sobrenatural da fé, as dimensões missionais no segmento de Jesus, no poder do Espírito, e a ampliação dos agentes religiosos empoderados para o que fazer teológico. A modo de conclusão, e com isso eu termino, a pneumatologia pentecostal é uma importante contribuição para as igrejas de modo geral, não tanto pelos seus enunciados e práticas específicas, senão pelo lugar central que atribui a experiência do Espírito Santo como experiência de Deus, como Deus em nós. Experiência esta que aproxima as pessoas do divino, mas também aproxima umas às outras, tá? Gerando comunidades carismáticas e, por isso, dinâmicas. O Espírito foi derramado no Pentecostes e gerou um sentido de pertença, uma abertura ao outro, descentralização do eu, sentido de coletividade. As realizações mais bonitas das igrejas pentecostais acontecem nas margens da sociedade, nas margens dos grandes centros, com visível criação de comunidades de apoio mútuo, humanização e cuidado permanente. Que os exemplos negativos, que sim existem, não apaguem a rica contribuição que o movimento já fez e continua oferecendo às igrejas. Experiência de Deus, experiência humanizadora, sensibilidade ao outro. E como costumamos dizer em nossas reuniões pentecostais, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, gente. Terminou bem, Davi Meschiati. Muito bom. Pessoal, vocês estão participando do segundo ciclo de transmissão Relep e Diálogos. Hoje com a presença de dois grandes nomes da teologia pentecostal, Davi Meschiati, que acabou de apresentar suas considerações, e agora, então, nós vamos ouvir o doutor Fernando Albano. Lembrando que eu e o professor Fernando Albano estamos aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, e o Davi Meschiati está em Vitória, no Espírito Santo. Bom, é isso. Então, o professor doutor Fernando Albano estará trabalhando o tema Teologia da Pandemia, uma perspectiva pentecostal. Antes de passar para o professor Fernando, gostaria
de reforçar. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta, levante as questões nos comentários, porque no final nós estaremos, então, fazendo um bate-bola com os dois participantes. Fernando Albano, a palavra está contigo. Fica à vontade, meu querido. Ok, obrigado. Bom, estamos todos saturados de ouvir falar de pandemia, de Covid-19. Alguém disse que suas mãos já se tornaram as mãos ficaram alcoólatras de tanto álcool gel que para, né, sobre as nossas mãos, né? Mas a teologia pode e deve ser relacionada a esse estado de coisas. Então, eu intitulei aqui Teologia da Pandemia. Evidentemente que eu uso aqui a palavra teologia no seu sentido mais lato, mais amplo. A teologia no sentido mais restrito é o estudo de Deus, no caso cristão, tendo principalmente a Bíblia como norma de fé e como agente da revelação de Deus. Então, a teologia seria uma resposta humana a essa revelação de Deus, presente, sobretudo, nas páginas da Escritura. Mas a gente também pode pensar a teologia como qualquer discurso sobre Deus. Nesse sentido, a teologia é feita no boteco, é feito na mesa da dona de casa, é feita nos corredores das escolas. Enfim, a teologia, quer queiramos ou não, ela é feita inclusive por ateus. Nesse sentido, a perspectiva pentecostal, vamos dizer assim, popular, ou aquilo que acontece no dia a dia, tem tido ideias a respeito de como relacionar Deus, que vale lembrar aqui, de acordo com a tradição cristã, todo-poderoso, portanto, onipotente, onipresente e onisciente. E diante desse Deus, com esses atributos tão magníficos, temos essa realidade da Covid-19, o novo coronavírus, que desafia o mundo, desafia a ciência, bagunçou a nossa vida, mexeu com a nossa economia, com as estruturas sociais, com as estruturas políticas, despertaram também os instintos políticos mais primitivos, enfim, tem colocado o nosso mundo de cabeça para baixo. Nesse sentido, a teologia ela é quase inevitável. Uma determinada ideia de Deus, ou como relacionamos Deus com esse estado de coisas. Essa pandemia, ela evoca alguns temas teológicos. Por exemplo, ela evoca uma primeira ideia que é a seguinte: quem é o culpado? Evoca a culpa. A noção de culpa ela é primordial na teologia cristã. Vale lembrar que a culpa, a queda, né, em desgraça, de acordo com a narrativa bíblica que fundamenta a nossa teologia, encontra em Gênesis, o livro das origens, uma explicação teológica da origem do mal, do sofrimento. Alguém pecou, alguém errou, alguém desobedeceu a Deus. Nesse caso, os primeiros pais, Adão e Eva, de acordo com a narrativa de Gênesis. E esse arquétipo, ele também marca hoje a nossa consciência, a consciência dos crentes pentecostais e dos cristãos de modo geral, que é a pergunta a busca da origem do problema. A gente sabe que começou em Wuhan, na China, e aí a ideia que tem inclusive se criou até teorias de conspiração, né? Teria sido fruto do laboratório chinês para provocar uma quebra do sistema capitalista global, para até, quem sabe, uma implantação do comunismo global por via de uma pandemia. Então, esse coronavírus que bagunçou a nossa vida teria a origem na queda humana, digamos assim, né? Na arrogância humana, no orgulho humano de manipular material genético de vírus a ponto de construir, então, criar esse ser que agora aniquila a nossa vida. Evidentemente que não corroboramos com essa ideia,
Mas é uma ideia que está aí. E também, pelo menos aqui dentro do nosso universo em Joinville, às vezes a gente vê um ou outro também divulgando essa mensagem. Mas a ideia primordial é quem pecou, quem errou, qual é a origem dessa pandemia, desse coronavírus. E aí entramos no segundo ponto, e, bom, agora eu vou destacar aqui para a gente ter um norte mais seguro. Então, dentro dessa teologia da pandemia, temos pelo menos 3 eixos centrais. Primeiro, a questão da origem, a origem do mal. Quem é o responsável por essa desgraça? Um certo grande líder religioso disse que isso era coisa do diabo. O diabo que estava por trás dessas coisas para confundir as pessoas e tal. Outros estão dizendo, não, é Deus que enviou isso aí para castigar a gente. Então, o segundo item é entender a pandemia como castigo divino. Eu quero falar um pouco sobre isso. Em terceiro lugar, a pandemia do coronavírus, ela evoca um ponto muito forte na teologia pentecostal e na imaginação pentecostal, né? O teólogo Amos Young, ele trabalha essa expressão, imaginação pentecostal, como essa capacidade de fazer teologia de caráter muito mais também, como o Davi Mesquiati bem colocou, afetivo, do coração, recorrendo à experiência e à imaginação, e, portanto, transcendendo categorias puramente racionais e intelectuais. Nesse caso, o terceiro item é a escatologia, principalmente a linguagem apocalíptica. Então, esse é um elemento chave também hoje para uma perspectiva pentecostal de pandemia, para uma teologia da pandemia. Seria isso, esse momento, um momento apocalíptico? Seria esse o cumprimento de profecias do livro de Apocalipse, principalmente? Então, considerando esses 3 pontos, então, eu quero dar continuidade. Então, em primeiro lugar, a origem. A origem de Wuhan, China, bom, me parece que está descartado pelas pessoas que se ocupam com o tema, as pessoas sérias que se ocupam com o tema, a possibilidade de que seria uma criação em laboratório. Parece que já é senso comum no mundo acadêmico, no mundo científico, que trata-se de uma transmutação de um vírus já pré-existente, já conhecido já de muito tempo, né? Alguns reportam até a década de 80, mas que agora teve esse surto, né? E vivemos essa pandemia. Lembrando que a palavra pandemia é a união de 2 termos gregos, pan, tudo, todo, demo, povo. Então, todo o povo é afetado por esse vírus, certo? Mas, então, seria fruto de uma arrogância chinesa ou de uma pretensão de poder chinês? No primeiro momento, parece que não. Então, me parece que Adão e Eva, nesse caso aqui, não são nomeados por chineses. Então, a primeira coisa que a teologia da pandemia tem nos revelado é uma inclinação negativa por parte de alguns dentre o povo de Deus de ter uma atitude xenófoba, uma atitude de desrespeito para com o povo chinês. E isso é contrário à própria experiência pentecostal de Atos capítulo 2, que vale lembrar aqui que quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, houve a diversidade de línguas. Essa diversidade de línguas significa, entre outras coisas, que o Espírito Santo acolhe a pluralidade cultural humana, porque cada idioma representa uma determinada cultura. Se o Espírito Santo fez aqueles judeus, muitos deles xenófobos, falarem a língua do outro, é porque o Espírito Santo queria dizer o seguinte: toda cultura pode ser santificada. Toda cultura pode ser veículo da graça de Deus, da palavra de Deus. E, evidentemente, a vocação universal do Evangelho que quer atingir a todos. Vale lembrar ainda que a experiência pentecostal de Atos capítulo 2 quebrou barreiras econômicas, barreiras de gênero, barreiras
etárias, barreiras entre homens e mulheres, enfim. Então, uma teologia ou uma imaginação teológica pentecostal que se debruça sobre a questão da epidemia já deve, segundo me parece, descartar de imediato a possibilidade de culpabilização dos nossos irmãos chineses. Primeira coisa que eu acho que a gente deveria parar, o que é uma recomendação pentecostal. Porque isso gera ódio, isso gera conflitos, inclusive, no nosso caso, tem gerado até conflitos diplomáticos, certo? Tem provocado até dificuldades de ordem da política internacional do país, certo? Segundo ponto é a questão, então, seria a pandemia um castigo divino? Ora, essa é uma ideia, me parece, muito comum no imaginário pentecostal. No meu ciclo aqui de contatos com as pessoas, eu já ouvi isso, né? Deus mandou esse vírus para castigar o mundo, para castigar pessoas que fazem carnaval, pessoas que não gostam das nossas igrejas, pessoas que nos criticam. Esse vírus veio para castigar, é castigo de Deus. Né? A noção de ira de Deus, evidentemente que ela é bíblica. Os pentecostais acreditam na ira de Deus como expressão da santidade de Deus? Sim. Mas nós devemos tomar cuidado para não entrarmos no caminho dos amigos de Jó. Né? Então, vale aqui resgatarmos o fundamento bíblico da experiência que Jó teve com o mal, que é a experiência que todos nós fazemos hoje, que é uma experiência com o mal da pandemia que nos afronta e nos fere. Só que no Brasil, mais de 47 mil pessoas perderam a vida. Mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas. Então, isso toca a todos nós. Então, há uma grande tentação de que entremos por esse caminho dessa teologia fácil, que é a teologia da retribuição. Ou seja, se o mundo está sofrendo, é por causa dos seus pecados. Deus está castigando o mundo. E, de repente, até se um crente ou outro em particular, ou uma pessoa em particular, pegar o vírus, ser acometida do vírus, também alguém poderá ser tentado a apontar-lhe o dedo, né? Essa pessoa está em déficit com o divino, né? Algo assim. Né? Mas, interessante que, então, no livro de Jó, os amigos de Jó trabalham com essa teologia da retribuição, que também está fortemente presente no imaginário teológico pentecostal. Deus castiga. Quem de igrejas pentecostais não ouviu a seguinte expressão? Deus está pesando a mão no fulano. Deus está pesando a mão na ciclana, né? Quem já não ouviu orações imprecatórias em ambientes pentecostais? Né? Claro que nós oramos para que Deus abençoe as autoridades, para que Deus abençoe a nação, as pessoas, enfim. Mas nós sabemos que a imprecação também é um recurso teológico. Aliás, o Davi orava, né, pedindo julgamento sobre os seus inimigos. Então, a gente também, às vezes, via, né, algum irmão ou outro pedindo juízo, né, sobre algum inimigo, alguma coisa assim. Pois bem, os amigos de Jó não têm dúvida, né? O Jó pecou. O mal que ele sofre é consequência do seu pecado. Deus está irado e está castigando ele. Então, hoje também temos os amigos de Jó, presentes também, talvez até mesmo em ambientes secularizados, ambientes religiosos, que destacam a noção de uma ira que se derrama sobre o mundo. Mas é interessante que no próprio livro, Deus discorda desta teologia da retribuição. Deus diz que os amigos de Jó estavam errados, ele abençoa o Jó, dá moral a Jó, por assim dizer, e o próprio Deus responde aos dilemas de Jó, não respondendo muita coisa, aliás, fazendo mais perguntas. E Deus aí, então, pergunta para o Jó assim, né? Interessante isso. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Em outras palavras, no livro de Jó, a teologia de Jó, ao lidar com a temática do sofrimento,
aponta para a limitação do intelecto do conhecimento humano, e, em segundo lugar, ressalta um aspecto que foi muito bem trabalhado por Lutero na sua teologia, que é o aspecto do Deus absconditus, o Deus escondido, o Deus oculto. Então, diante dessa pandemia, desse sofrimento, não é que Deus não está presente, Deus está presente, mas ele está presente justamente na sua ocultação. Vivenciamos hoje alguma espécie de eclipse de Deus, que não nos permite respostas muito pontuais, muito claras, muito fáceis. Diante disso, então, eu penso que a pandemia, ela deve tornar as ações das nossas igrejas, as nossas ações teológicas, as nossas reflexões teológicas mais humildes, mais modestas. Sempre há uma dimensão de Deus e da nossa própria vida que ainda está sobre o velamento, sobre a ocultação. E isso deve ser respeitado. Portanto, aqui temos, inclusive, uma crítica à ideia de progresso científico, como se a ciência pudesse, de fato, descobrir todos os mistérios da vida e tivesse força para blindar-nos de sofrimentos. Aliás, essa foi a grande promessa do iluminismo, do racionalismo, de produzir um conhecimento humano tal que tornaria a nossa vida praticamente uma existência celestial terrena, mas sem Deus. Uma ideia de progresso contínuo e a criação de um bem-estar humano extraordinário, onde não haveria mais doenças, mais pobreza, mais fome, mais nada disso. Mas, pelo contrário, agora, em pleno século XXI, essa pandemia traz à tona muitas das fragilidades do mundo que nós construímos. Esse mundo que foi erigido sobre bases racionalistas, capitalistas, mas que, de fato, tem ainda excluído muita gente, tanto do acesso à saúde, acesso à alimentação, acesso à educação e etc. Portanto, essa pandemia serve também como crítica à noção arrogante e humana de que ele tem o controle da vida na sua mão. Não tem. Coloca também um limite frente à pretensão humana de conhecer tudo, tanto do seu próprio mundo, e aí aqui no campo teológico, que nós possamos até mesmo dar uma explicação exata, apressada, dos desígnios de Deus ante essa pandemia. Me parece que qualquer explicação com muita certeza, com viés dogmático, e tirando o texto do contexto para confirmar, seja afirmações ou negações, cai no campo da especulação. Aliás, até a minha própria fala aqui também está dentro do campo da imaginação pentecostal. Também não saio dessa circularidade, desse círculo pentecostal na qual eu estou imergido, e faço aqui um exercício também de imaginação pentecostal. Agora, uma coisa também que eu gostaria de... Opa, já o meu tempo aqui está se esgotando, mas acho que tem mais 5 minutos, né? É que essa crise da pandemia, ela pode ser interpretada também positivamente, não apenas negativamente ou de forma melancólica, como, ok, esbarramos no caráter abscôndito de Deus, oculto de Deus, esbarramos numa experiência de eclipse de Deus, mas não é só isso, porque a crise também ela é uma oportunidade para a igreja e para as nossas teologias se reinventarem. Então, por exemplo, eu lembro de uma experiência traumática, de crise terrível que a igreja primitiva passou, quando, por exemplo, no ano 70 da era cristã, o general Tito destruiu o templo, Jerusalém fora destruída. Ora, essa foi uma oportunidade para que os cristãos e também os judeus se reinventassem religiosamente. Os judeus passaram a ter uma experiência de Deus muito mais do lar, da sinagoga, do livro, da fala, do discurso, do que propriamente de sacrifícios cruentos que servem de apaziguamento da ira de Deus para a aproximação de Deus.
A ética parece que toma corpo e ganha lugar em lugar do sangue derramado. Também os cristãos, diante desse impacto que bagunçou a vida deles, a destruição do templo, a perseguição que eles sofreram, também tiveram que se organizar de maneira solidária, e a crise vivenciada por eles pela falta de templo, pela a mortandade que também veio, provocada pelas guerras, e pela perseguição, também possibilitou a eles experiências do ágape de Deus, da solidariedade e do amor. Então, diante da pandemia, onde está Deus? Não vejo Deus atrás de um trono com a cara fechada, como um diretor irado orquestrando a pandemia. Eu penso aqui que podemos ver Deus presente no esforço da solidariedade humana. Solidariedade esta que tem ocorrido nas igrejas pentecostais, nas demais igrejas, que tem ocorrido inclusive por pessoas não identificadas com a religião, mas que colocam a sua vida no frente de batalha, principalmente os profissionais da saúde, e que sim, também são movidos por uma dinâmica espiritual, certo? Poderíamos aqui até levantar, quem sabe, uma hipótese aqui um pouquinho herética, talvez até de uma pentecostalidade latente, presente em ambientes seculares, energizando gestos de amor, de solidariedade e de ajuda em situações de sofrimento. E para terminar, eu falei que tinha ainda o ponto da ideia do apocalipse, né? A apocalíptica, que marca a teologia pentecostal, marca o imaginário pentecostal e marca uma teologia da pandemia. Então, essa praga está acontecendo aí, trazendo dor, sofrimento, e aqui eu estou indo para o finalmente. Ok, aí a pergunta é, isso é um apocalipse? É o cumprimento do apocalipse? Aí aqui precisamos fazer um ajuste. A palavra apocalipse, geralmente no imaginário popular religioso, cristão, é sempre entendido como calamidade, como ira, como desgraça, certo? Mas Apocalipse, vale lembrar, significa revelação. Foi o livro que João escreveu com uma linguagem cifrada, simbólica, para retratar a queda, a ruína do seu mundo. A perseguição sofrida por Roma, aliás, até o número da besta, 666, em termos hebraicos, sugere o nome do Nero, né, ou do César. Enfim, é uma linguagem que não quer apenas demonstrar alguma ira ou alguma calamidade, mas quer revelar. E para o contexto da igreja primitiva daqueles dias, revelou muito da natureza de Roma, da natureza da maldade humana, mas também da natureza do amor e da solidariedade entre os cristãos. Então, a pergunta que também eu quero terminar fazendo é, o que essa pandemia nos revela? O que a Covid-19, o novo coronavírus, revela sobre o nosso mundo? Revela sobre as ações de nossas igrejas? Revela sobre os nossos sistemas políticos? Revela sobre as nossas lideranças políticas e religiosas? O que aparece? É condizente com o evangelho? É condizente com a justiça, com o amor, com a solidariedade? Vivemos, sim, um momento de apocalipse, um momento de revelação. Cabe a nós abrirmos os olhos para ver, acolher essa revelação que nos é feita. Obrigado. Muito bom. Tivemos, então, a fala do Fernando Albano, falando sobre a teologia da pandemia, uma perspectiva pentecostal. Praticamente estouramos o nosso horário, tivemos alguns probleminhas de transmissão, mas, enfim, eu acho que a gente pode separar aí pelo menos uns 10 minutos para a gente fazer aí algumas perguntas, né, alguns questionamentos, né. Eu vou ser rápido. Tem uma pergunta aqui para o professor Meschiati. Deixa eu ver aqui, ó. Pergunta para o Meschiati. Deixa eu colocar aqui na tela, Meschiati, para você dar uma olhadinha, ó. Para ser pentecostal, é necessário falar em línguas estáticas, xenolalia ou glossolalia? Enfim, é uma pergunta, né? Já vou encaminhar uma segunda pergunta ali para a gente ganhar tempo. Tem uma outra pergunta assim, ó. Doutor Meschiati, qual a sua opinião sobre o estudo pentecostal por um prisma sociológico? Consegue dar aí 2 twitters, ô
Meschiati, fica à vontade. Ok. Primeiro, agradecer pelas perguntas e dizer que, no caso das línguas estranhas, esse é um específico do movimento pentecostal. Nós temos a ideia de uma mística, de uma experiência, ou chamados movimentos espiritualistas, que você vai ter em toda a tradição da história da igreja, né? Da história do cristianismo. Desde da época de Montano, século II, século III, nós sempre tivemos grupos místicos com experiências que poderiam ser alinhadas com o que a gente chama hoje de pentecostalismo. Mas o pentecostalismo, como marca moderna, como do nosso tempo, ele é de 1901, um dos marcos históricos para isso, com Charles Parham e a sua escola bíblica, o seu instituto bíblico, onde ele começa, não é o cara que inventa isso, mas ele começa a defender, junto com outros grupos, a necessidade de se falar em outras línguas. Nesse momento, a percepção deles era que falar em outras línguas era uma vocação missionária. Aprender, falar em chinês ou em um outro idioma, embora não tivesse estudado para isso. Então, o Espírito Santo capacitaria para fazer isso. A ideia de um batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, ajudaria nisso, na perspectiva missionária. Isso não se cumpriu, algumas pessoas, inclusive, ficaram decepcionadas, e o próprio pentecostalismo depois faz uma virada de eixo e começa a entender essas línguas no sentido estático mesmo, línguas ininteligíveis, não são línguas conhecidas. Então, especialmente quem é de fora do movimento pentecostal sempre pensa línguas estranhas como se fosse uma habilidade de falar em outras línguas ou de aprender novos idiomas. O pentecostalismo não tem, por mais que o seu gesto inicial, o seu marco, 1901, tenha sido esse, rapidamente ele migra de eixo para pensar línguas como línguas estáticas, línguas, portanto, glossolalia, teve um pesquisador, Harold Hunter, que propôs o termo acolalia, que não seria nem a glossolalia, nem a xenolalia, mas seria algo específico, de uma língua estática. Então, os que defendem falar em línguas são chamados de pentecostais. Os que dizem que, não, eu tenho batismo no Espírito Santo, mas não preciso falar em línguas, são chamados de carismáticos. Defendem uma atuação de dons, de outras coisas, mas sem necessidade de línguas estranhas, normalmente são chamados de carismáticos. A próxima está na tela, Meschiati. A outra, sobre estudar o pentecostalismo. É importantíssimo, é fundamental que todas as outras ciências estudem o fenômeno, né? Que a psicologia entenda o que está acontecendo com as pessoas, se está ajudando, de que maneira, que a sociologia entenda as estruturas que estão se formando, que os estudos etnográficos da antropologia mapeiem os grupos pentecostais. Isso é importantíssimo. Então, quanto mais um fenômeno for mapeado pelas ciências, mais a gente vai conseguir, inclusive, fazer teologia, né? Porque a gente lança mão das descobertas de outras ciências para melhorar e aprimorar a nossa teologia. Então, é importantíssimo o estudo feito por outros ângulos da ciência, por outros olhares. Muito obrigado, professor Meschiati. Professor Fernando, tem uma pergunta aí na tela. Então, a união foi feita através da união de esforços, mesmo não percebemos no governo? Não sei se está clara a pergunta, fica à vontade. Sim, parece que a união de esforços ela ocorreu mais por parte da sociedade, das pessoas. Eu ouso dizer que experiências de solidariedade, de empatia, de amor, geralmente não casam muito com ambientes encastelados ou de poder. Geralmente é na base do povo mesmo, entre as pessoas, que a experiência do ágape de Deus acontece. Não que não possa ocorrer nos espaços de poder, nos espaços de governo, ocorre, mas há narrativas que muitas vezes podem obstruir, digamos, esse sopro do Espírito também nesses ambientes. Ótimo. Professor Fernando, tem mais uma pergunta na tela para você, da nossa colaboradora aí, que faz parte do grupo gestor, a Ângela Maringoli. Fernando, você falou sobre a arrogância crítica do racionalismo humano da ciência, não trazendo resposta para os desafios atuais frente à vida e morte, mais que uma teologia simples o faria. Pode explicar o que você define como teologia simples? O que seria teologia simples, professor Fernando? Sim, mas o que uma teologia simples o faria é
Não, eu não diria que uma teologia simples traria respostas que as ciências não podem trazer, né? Talvez eu não fui muito claro no que eu falei. Na minha fala, eu não quis contrapor a teologia e a ciência, né? Não colocando a teologia cristã como acima, moralmente, ou algo do tipo em relação à ciência. Não, de forma alguma. O que eu quis dizer é que essa pandemia coloca um limite, chama a ciência para uma condição mais humilde, de mais modéstia. Mas a ciência faz o papel que a teologia não pode fazer. Assim como a teologia se ocupa também de uma dimensão de sentido, certo? Sobretudo que incorre o transcendente, o divino, que a ciência também não pode oferecer ao ser humano. Então tem que se respeitar as diferentes delimitações e espaços de cada um deles. Não vendo-as necessariamente como antagônicas, mas podem, cada uma cumprindo a sua função no mundo de Deus. Muito bom, estamos chegando ao final do segundo ciclo de transmissão Relep Diálogos. Últimas considerações, Davi Meschiati. Olha, eu diria que é muito importante a gente, do ponto de vista do tema de hoje, que eu trabalhei, a ideia de teologia do Espírito Santo, a gente tornar mais claro essa teologia para os de fora e também dialogar de uma maneira aberta e respeitosa com os de dentro. Eu acho que falta esse diálogo, não só nesse tema, mas também em outros temas, que são dois diálogos distintos, são dois eixos, né? Então, a gente precisa, enquanto diferentes correntes que compõem o pentecostalismo, dialogarem de maneira aberta e respeitosa sobre posturas, abordagens teóricas, possibilidades, né? Eu acho que é importante a gente amadurecer esse diálogo, porque ele vai fortalecer o grupo, vai fortalecer a todos. A gente não está disputando aqui espaço, não é nada desse tipo. E também é importante aclarar isso para quem é de fora, porque quem não faz parte do mundo pentecostal pode não compreender adequadamente se a gente também não colocar isso em categorias que sejam universais, né? Então, por isso que a linguagem acadêmica é importante para ajudar num diálogo mais amplo. Então, acho que essas duas coisas eu pontuaria aqui como dever de casa, como desafio que a gente tem pela frente. Muito obrigado, Davi Meschiati. Considerações finais, professor Fernando Albano. Isso. Bom, primeiro destacar que foi um prazer dividir esse espaço com o meu amigo Davi Meschiati, também com você, professor Gandra. Momento maravilhoso. E dizer que essa ideia da teologia da pandemia, eu penso que pode ser útil no sentido da gente lembrar daquele mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Temos que tomar cuidado em evocar o nome de Deus para legitimar, às vezes, concepções racistas, xenófobas, ou usar o nome de Deus dogmaticamente, às vezes até colocando em xeque o seu amor, graça e misericórdia. E perceber principalmente a presença de Deus em meio a esse estado caótico que vivemos, nos gestos de amor e de solidariedade que, graças a Deus, têm ocorrido, temos vistos e certamente continuarão, porque Deus, por seu Espírito, está presente em nosso meio. Muito obrigado, professor Fernando. Eu aproveito também para apresentar a nossa solidariedade às famílias enlutadas por conta da pandemia do Covid-19. Né? Nós, da Relep, apresentamos aí a nossa empatia, né? Sentimos a dor daqueles que estão sendo afetados neste momento, um número altíssimo de mortes, e o nosso coração está com as famílias enlutadas. Eu, falando isso, certamente falo em nome de todo o grupo gestor e de todos aqueles que fazem parte da Relep, a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Bom, pessoal, nós terminamos aqui. Eu só apenas gostaria de dizer que na próxima sexta-feira, às 17 horas, nós temos mais 2 palestrantes aqui. Teremos a doutoranda Fátima Vargas, falando sobre adoecimento no trabalho e a religião como suporte psíquico de enfrentamento. E teremos também o doutor Alexander Magalhães, falando sobre amizade e religião entre jovens assembleianos. Então, nós estaremos aqui na semana que vem, no mesmo horário, nessa transmissão da Relep. Lembrando que para o próximo ciclo teremos muitas novidades. Aguardem. Professor Fernando Albano, professor Davi Meschiati,
Foi um prazer inenarrável compartilhar esse espaço, essa transmissão com vocês, né? Pessoas queridas, pessoas amáveis. Muito obrigado por todos que estiveram conosco, principalmente do Grupo Gestor apoiando. Ficamos por aqui e até o próximo encontro. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.